Olá, bem-vindo ao mundo onde a majestade da natureza se revela em sua forma mais impressionante. Convidamos você a se juntar a nós se inscrevendo e deixando seu like e ativa o sino de notificações para receber os vídeos. Neste vídeo vamos explorar a vida fascinante dos animais e vamos começar. As aves constituem uma classe diversificada de animais vertebrados com características distintivas como penas, bicos sem dentes, postura de ovos e alta temperatura corporal. Existem milhares de espécies de aves em todo o mundo, adaptadas a uma ampla variedade de ambientes. Abaixo estão algumas informações gerais sobre aves. Classificação e diversidade. As aves pertencem à classe Aves e são um dos grupos mais diversos de vertebrados. Existem cerca de 10.000 espécies de aves conhecidas, variando em tamanho desde pequenos beija-flores até aves de rapina majestosas. Características distintivas. Penas. As penas são uma característica exclusiva das aves, e desempenham papéis cruciais em termos de voo, isolamento térmico e exibição. Bicos. As aves têm bicos adaptados às suas dietas específicas, que podem ser especializados para alimentação em insetos, peixes, sementes, néctar e outros alimentos. Habitats e distribuição. As aves são encontradas em uma variedade de ambientes, incluindo florestas, desertos, oceanos, rios, campos e regiões polares. A distribuição das aves é global, com algumas espécies sendo migratórias, viajando grandes distâncias entre seus locais de reprodução e áreas de invernada. Comportamento e comunicação. As aves exibem uma variedade impressionante de comportamentos, desde complexos rituais de acasalamento até comportamentos migratórios. A comunicação entre aves pode ocorrer através de vocalizações, exibições visuais, danças e até mesmo através de movimentos elaborados de penas. Voo. A maioria das aves é capaz de voar, graças às adaptações específicas, como ossos pneumáticos, músculos peitorais bem desenvolvidos e um sistema respiratório altamente eficiente. Reprodução. A reprodução nas aves geralmente envolve a postura de ovos que são incubados pelos pais. A incubação pode ser feita por ambos os progenitores ou apenas por um deles. As aves exibem uma variedade de estratégias reprodutivas, desde monogamia até poliginia e poliandria. Exemplos de grupos de aves. Passeriformes, pássaros canouros, grupo diversificado que inclui tentilhões, pardais, corvos e muitas outras aves conhecidas. Falconiformes, aves de rapina, como águias, falcões e abutres. Columbiformes, pombos e rolas. Strigiformes, corujas. Anseriformes, patos, gansos e cisnes. Conservação. Muitas espécies de aves enfrentam ameaças, incluindo perda de habitat e poluição, mudanças climáticas e caça. A conservação de aves é vital para manter a biodiversidade e os ecossistemas saudáveis. As aves desempenham papéis cruciais nos ecossistemas, contribuindo para a polinização de plantas, controle de pragas, dispersão de sementes e equilíbrio ecológico. A observação de aves também é uma atividade popular entre os entusiastas da natureza, conhecidos como observadores de aves. As aves têm várias importâncias para os seres humanos, abrangendo desde aspectos econômicos até benefícios ambientais e culturais. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as aves impactam a vida humana. Agricultura e controle de pragas. Algumas aves, como pássaros insetívoros, ajudam no controle natural de pragas agrícolas, alimentando-se de insetos que prejudicam as plantações. Polinização. Algumas aves desempenham um papel na polinização de flores, ajudando na reprodução de plantas. Embora insetos sejam mais comumente associados à polinização, algumas aves, como beija-flores, também desempenham esse papel. Biodiversidade e equilíbrio ecológico. A diversidade de aves em um ecossistema contribui para a saúde ecológica geral. Elas desempenham papéis específicos na cadeia alimentar e na dinâmica dos ecossistemas. A alimentação humana. Algumas aves são importantes fontes de alimento para os seres humanos. Exemplos incluem frangos, perus, patos e gansos que são criados para consumo humano. Observação de aves, birdwatching. A observação de aves é uma atividade recreativa popular em todo o mundo. Muitas pessoas desfrutam de observar aves em seus habitats naturais,
promovendo a conscientização ambiental e o turismo sustentável. Cultural e estética. Aves frequentemente têm significados culturais e simbólicos em várias sociedades. Algumas aves são consideradas símbolos nacionais ou têm significados espirituais em diferentes culturas. Educação e pesquisa. As aves desempenham um papel importante em pesquisas científicas e educacionais. O estudo do comportamento das aves, ecologia e conservação contribui para o entendimento da vida selvagem e dos ecossistemas. Estudos ambientais e indicadores de saúde ambiental. A presença e saúde das populações de aves em uma determinada área podem servir como indicadores da saúde ambiental geral. Mudanças nas populações de aves podem alertar para mudanças nos ecossistemas. Controle de vetores de doenças. Algumas aves, como andorinhas e morcegos, ajudam no controle de insetos vetores de doenças, como mosquitos. Isso pode ter implicações positivas para a saúde pública. Estudos científicos e medicina. Algumas pesquisas biomédicas e farmacêuticas utilizam aves como modelos de estudo, fornecendo insights sobre desenvolvimento embrionário, genética e até mesmo respostas a doenças. Estimulação econômica. Turismo de observação de aves. O turismo de observação de aves é uma indústria significativa em muitas regiões. As pessoas viajam para ver espécies específicas em seus habitats naturais, proporcionando estímulo econômico para comunidades locais. Em resumo, as aves desempenham um papel fundamental em muitos aspectos da vida humana, desde a contribuição para a segurança alimentar até o suporte à biodiversidade e a promoção do turismo sustentável. O entendimento e a conservação dessas espécies são cruciais para garantir esses benefícios continuados. Reciclagem de nutrientes. Aves como abutres desempenham um papel vital na reciclagem de nutrientes ao se alimentarem de carcaças de animais mortos, contribuindo para a limpeza do ambiente e evitando a propagação de doenças. Papel na poluição ambiental. A saúde das aves pode servir como indicador da qualidade do meio ambiente, especialmente em relação à poluição do ar e da água. Algumas espécies são sensíveis a mudanças ambientais e podem refletir problemas ambientais. Inspiração para inovação tecnológica. A observação do voo e das características aerodinâmicas das aves inspirou aeronaves e tecnologias relacionadas ao voo. Estudos sobre a visão de aves também influenciaram o desenvolvimento de câmeras e sistemas de rastreamento. Ecoturismo sustentável. A presença de uma diversidade de aves pode atrair entusiastas do ecoturismo, gerando oportunidades econômicas para comunidades locais. O turismo sustentável pode promover a conservação de habitats naturais, controle de roedores e pragas agrícolas. Algumas aves, como corujas e falcões, atuam como predadores naturais de roedores, ajudando no controle de pragas que podem afetar as colheitas. Controle de vetores de doenças transmitidas por carrapatos. Aves como galinhas podem ajudar a controlar a população de carrapatos, contribuindo indiretamente para a prevenção de doenças transmitidas por esses insetos. Engajamento em atividades recreativas. A observação de aves e a prática de atividades relacionadas às aves, como a construção de ninhos, podem proporcionar uma conexão significativa com a natureza, promovendo o bem-estar humano. Controle biológico em vinhedos. Algumas aves, como estorninhos, podem ser utilizadas como agentes de controle biológico em vinícolas, ajudando a reduzir pragas que afetam as plantações. Estudos de migração e comportamento animal. As aves migratórias têm sido objeto de estudos detalhados, proporcionando informações valiosas sobre comportamento animal, rotas de migração e adaptações às mudanças sazonais. Conservação cultural e artes. A presença de aves em mitologias, contos populares e artes é uma expressão cultural significativa em muitas sociedades, destacando o impacto das aves na imaginação humana. Desenvolvimento de áreas protegidas. A necessidade de proteger habitats críticos para aves frequentemente leva ao estabelecimento de áreas protegidas, o que beneficia não apenas as aves, mas também toda a biodiversidade local. Essas interações destacam a importância das aves em várias esferas da vida humana, desde questões práticas relacionadas à agricultura até aspectos mais amplos, como inspiração para a inovação tecnológica e apreciação cultural e estética. Terapia assistida por animais, AAT. A presença de aves, especialmente pássaros, pode ser benéfica em terapias assistidas por animais.
A interação com aves pode proporcionar conforto emocional e estimular a socialização. Geração de renda através da avicultura. Além da produção de carne, aves como galinhas poedeiras podem ser criadas para a produção de ovos, gerando renda para muitas comunidades. Estudos de comportamento animal e psicologia comparativa. As aves são frequentemente usadas em estudos científicos para entender o comportamento animal, proporcionando insights valiosos sobre a cognição e a psicologia comparativa. Impacto nas indústrias de entretenimento e educação. A presença de aves em zoológicos, aviários e programas de educação ambiental proporciona oportunidades para as pessoas aprenderem sobre a diversidade da vida selvagem e a importância da conservação. Influência na arquitetura e design urbano. A presença de aves, especialmente em áreas urbanas, influencia o design de edifícios e espaços públicos para promover a coexistência e minimizar impactos negativos nas populações de aves urbanas. Contribuição para a ciência da ecologia de paisagens. O estudo das interações entre aves e paisagens contribui para a ecologia de paisagens, ajudando a compreender como as atividades humanas afetam os ecossistemas e as populações de aves. Importância cultural e religiosa. Em muitas culturas, aves têm significados simbólicos e religiosos. Símbolos de aves são frequentemente encontrados em mitologias, arte sacra e tradições espirituais. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo, espero ter gostado, obrigada por assistirem, tem outros conteúdos aqui para maratonar. Se curtiu nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like e ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos, compartilha para as pessoas que gostam de aves e outros bichos. Beleza pessoal, foi tudo por hoje, beijos, até mais.